Olá, bom dia a todos. Meu nome é Rafael Salles, eu sou de Curitiba, tenho 33 anos. Desculpa. A gente fica um pouco nervoso e aí vai se soltando com o tempo, né? Está acostumado muito com o microfone na boca. Subir um pouquinho. Enfim, meu nome é Rafael, eu tenho 33 anos, eu vim de Curitiba aqui expor o meu caso para vocês tenham ciência também do que acontece em todo o país também, né? O meu relato de caso ele consiste basicamente em duas explicações, de dois casos clínicos, né? Um deles, a princípio, começou quando eu tinha 17 anos, que apresentava uma dificuldade em permanecer sentado na carteira da escola por muito tempo, né? Eu pensava que isso fosse em decorrência do número de horas que a gente precisava ficar lá sentado e passar estudando, etc. E acabei que aquilo não me incomodou muito e eu dei sequência à minha vida, né? Por volta do ano 2000, quando eu tinha 19, 20 anos, dores abdominais agudas e intensas, e também na região lombar, me incomodaram bastante. E o fato de meu pai ser médico, eu recorri a ele, e ele me levou até o pronto-socorro, e lá a gente fez alguns exames, né? Nesses exames, foi constatado... O exame que eu tenho aqui ele é um pouco antigo, porque, como esse caso foi lá em 2000, 2001, eu já perdi todos os exames que eu tinha da época, né? E o que eu tenho mais recente é esse aqui, que comprova aqui, no rim direito, né, pequeno cálculo no grupo calicial inferior. E também no rim esquerdo, 2 pequenos cálculos no grupo calicial médio, medindo 4 milímetros de diâmetro. E aí a conclusão, né, litíase renal bilateral de pequenos cálculos. Para quem não está muito familiarizado com essa doença, ali tem uma imagem, né, do rim, e o cálculo renal consiste, no meu caso, consistia em oxalatos de cálcio, né, e formavam esse acúmulo de cálcio, de oxalato, e dava, em decorrência, essa formação de cálculos renais, né. E assim aconteceu basicamente por 11 anos. Né? Por 11 anos, sucedeu que a ocorrência de cálculo no meu organismo ela foi bastante grande. E o que acontecia é que eu tinha que passar... Esse não sou eu, esse aqui é só uma imagem ilustrativa, eu nunca gostei de tirar foto de dor e, enfim, de procedimentos que a gente passa na vida. Acho que é interessante que sirva de lição, mas eu acabei que nunca pedi para ninguém registrar. Eu peguei uma foto do sistema informativo de Barueri mesmo, lá de cálculos renais. E esse procedimento consiste, mas o nome dele chama-se LECO, né? Litotriplicia extracorpórea. Essa LECO consiste em sessões de mais ou menos 30 minutos, em que esse aparelho, que é uma bolsa com gel, mais ou menos, se eu estiver errado, o pessoal pode me ajudar da medicina, né? E emite ondas, essas ondas elas vão até o local da pedra e causam a implosão dessa pedra, ou seja, a desfragmentação dessa pedra. E, bom, alguns dos sintomas que eu sentia, tanto no local, no momento dessas sessões, eram náuseas seguidas de vômito, dores agudas na região, né, inchaço no local, também vermelhidão, e queimação urinar, talvez também em decorrência dos cálculos renais que eram expelidos posteriormente, né. E eu já fazia o uso da cannabis, a gente não pode ser hipócrita e de dizer que começou a usar cannabis medicinalmente, ainda mais naquela época, né. A gente simplesmente começa recreacionalmente, né, e acredito que deve se respeitar tudo isso. E aí, buscando informações e também sentindo e entendendo o meu organismo, o que eu fiz? Eu descobri que todos esses sistemas eram amenizados, todos esses sintomas, perdão, eles eram amenizados pelo uso do cannabis. E aí eu usei-me de cobaia, como todas as mães aqui têm que fazer isso atualmente, né? Eu utilizava da cannabis antes e após as sessões. E todos esses sintomas aqui eles eram amenizados, o que fazia eu suportar as sessões de 30 minutos, 40, 45 minutos. Em média, para ter uma ideia, o que acontece são 4.000 pancadas, 4.000, 3.500 pancadas no local da pedra, né? Então, a gente está desfragmentando uma pedra dentro de um órgão, né? Eis que os doutores se perguntaram por
que é que esse cara está formando cálculo renal de maneira tão constante, né? Sendo que o que era afirmado? Era afirmado que a genética seria única e exclusivamente a genética. Só que de um ano e meio, 2 anos, eu tinha que voltar para repetir todo esse procedimento de sessão. Eis que uma excelente alma, um excelente profissional se perguntou, né? Poxa, esse cara está formando muito cálculo renal. Vamos melhorar essa percepção e ampliar esse estudo. E aí ele fez vários exames que comprovam, né, que alguns resultados eles deram abaixo do esperado e alguns acima do esperado, né, da referência. Aqui a gente tem o cálcio no soro, né, valor de referência 8,6, 10,3, a gente estava com 12,1 miligrama por decilitro. Cálcio ionizado, 1,61 milimol por litro, né, e aqui a referência 1,40 de máximo e mínimo 1,11. Né. Outro exame também é o resultado de uma urina 24 horas. Você fica urinando em potes e armazena essa urina para levar até o laboratório, para que a gente tenha uma ideia de quanto de cálcio que está sendo expelido na urina, né? Quanto cálcio o seu organismo está colocando para fora. Eis que veio também, perdão, o resultado, né, que estava bastante elevado, como a gente pode ver por aqui. E aí o exame que comprova a moléstia que estava me incomodando e que causava essa formação de cálculos renais, que era a hiperparatiroidismo primário, classificado como Código Internacional de Doença como E21. O paratormônio estava bem acima, em torno de 3 vezes do valor recomendado, né? 3 vezes e meio do valor recomendado. A única alternativa viável e possível para isso era a cirurgia. E lá estava eu. No ano de 2013, fiz a cirurgia, foi retirado o adenoma de paratiroides, muito bem. Voltei para casa, ótimo, feliz. E quais eram os sintomas principais que eu sentia, né, e que, em decorrência desses cálculos renais e também desse adenoma de paratiroides? Eram dores de cabeça, e todos tratados com cannabis. Dores de cabeça, cólicas na região abdominal, dor lombar, náusea, entre outros também, vários outros sintomas, né? E a comprovação, o resultado antes da cirurgia, do PTH, e o resultado do PTH após a cirurgia, né? Valor já bastante normalizado. E aqui, agora, a explicação do segundo caso, que aquele incômodo que eu sentia na região posterior da perna, que aí eu fui buscar um médico, isso foi me incomodando, e em decorrência de eu ter o pai médico, né, a gente acaba se medicando em casa, pedindo auxílio em casa, e etc. E aí eu fui atrás e busquei saber um pouquinho mais o que é que estava incomodando. Busquei um ortopedista e foi feita essa ressonância magnética. Na ressonância magnética foi constatado pequeno derrame articular, que no caso é uma região no lábrum acetabular. Pela explicação do médico, a cabeça do nosso fêmur, ela tem que ter 2 concavidades, né? Essas 2 concavidades elas encaixam perfeitamente na nossa bacia. No meu caso, talvez em decorrência genética ou talvez por velocidade de crescimento acelerada na idade da adolescência, ocorreu uma má formação nessa região. E essa má formação, eu não tenho um encaixe tão justo, né? Na verdade, não tem um encaixe que deveria ter nessa região. E aí, esse encaixe ele causou essa lesão na base do lábrum, apresentando um cisto de 6 milímetros na ocasião, alterações degenerativas da articulação coxofemoral, um mínimo de edema no local também, e alguns cistos subcorticais na base do acetábulo e na cabeça do fêmur também. E esses eram os medicamentos que, na época, eu utilizei bastante para amenizar os sintomas também, né? Porque, às vezes, a gente não consegue também a cannabis como medicina propriamente dita, né? A melhor medicina, né? A gente acaba pegando a medicina que está no mercado legal e que não é... como já foi dito aqui, a medicina não está bem esclarecida ainda, né? nessa parte. E aí, alguns efeitos desfavoráveis que eu sentia no organismo, né? Em decorrência da utilização dos medicamentos comuns, dos fármacos comuns. Dores de cabeça, no estômago, mau humor, cansaço, sonolência e dificuldade de digestão. Isso tudo quando eu utilizava esses medicamentos aqui, né, para amenizar as dores.
Aí eu busquei outras formas de tratamento. E quais formas foram essas? Né? Essas formas foram terapias alternativas, né? E que, na verdade, não são, na minha opinião, não são alternativas. Elas devem ser complementares. Né? Sem o yoga, sem o alongamento, sem o fortalecimento muscular, e evitar atividades de impacto, se eu não tivesse mudado tudo isso, não sei se eu estaria aqui, até porque tem um bom tempo que eu não uso a cannabis. Né? Eu decidi que não ia mais usar a cannabis comprada no mercado legal, simplesmente porque eu não recebia mais os benefícios que eu sentia receber anteriormente. Né? Foi que, em 2012, eu resolvi que eu ia fazer uma importação de sementes para me medicar. Né? Assim como muitas mães aqui resolveram importar o medicamento, mesmo sabendo que ele era ilegal, né, no país. Aí eu recebi em casa uma intimação da Polícia Federal, as sementes foram interceptadas, e eu tive que prestar esclarecimentos na Polícia Federal. Eu prestei esclarecimentos, aqui comprova que eu fui até a Polícia Federal, né, no ano de 2013. E aí eu afirmei e comprovei que comprei a cannabis em meu nome, paguei com o meu cartão de crédito para que chegasse na minha residência, levei comprovante de residência, bancário, comprovante do meu emprego, levei um atestado de minha mulher, né, uma declaração de minha mulher e de meu pai, minha mulher médica veterinária, dizendo que sabia que eu fazia o uso da cannabis medicinalmente e que não havia nenhum problema com isso, que eu não precisava da droga para sobreviver, financeiramente, claro. Eu precisava da droga para amenizar meus sintomas. E também do meu pai fazendo a mesma declaração. Porém, eles não podem recomendar, porque não podem recomendar legalmente. E aí foi feito tudo isso, passou a declaração, eles têm a obrigação de apresentar para o Ministério Público. O Ministério Público, no seu entender, né, mesmo afirmando aqui que a minha intenção, no caso das sementes, não tivesse sido apreendidas, elas eram para ser plantadas, para diminuição de dores causadas por cálculo renal e lesão degenerativa na região do quadril. O Ministério Público reconhece realmente que eu comprei para essa finalidade, só que, mesmo assim, ele apresentou a queixa para o Tribunal Federal da região. Né? E, por 2 vezes, já foi marcada primeiro a defesa prévia. Na defesa prévia, o advogado, eu fui juntamente com o advogado lá, ele apresentou todos os argumentos que eu dei aqui, né? E aí foi marcada uma audiência para o final de novembro. Essa audiência foi cancelada. Para vocês terem uma ideia, como a interceptação foi aqui em São Paulo, as testemunhas de acusação, elas seriam ouvidas por videoconferência. Né? E o que foi afirmado no primeiro cancelamento da audiência é que essas testemunhas não foram avisadas, né? Essas 2 testemunhas. Então, eu fui até o tribunal, eu e o advogado, e não aconteceu a audiência. Ela foi remarcada para 30/4, agora, recente, e quando ela foi remarcada agora, ela foi cancelada novamente, questão de 5 dias. Né? Eu estava já na esperança de poder ir até lá e tentar solucionar isso, porque a gente ia proceder com a desqualificação do caso, né, que não procede. Né, a acusação deles é de tráfico internacional de drogas. Atualmente, eu estou sendo acusado de ser traficante internacional. Né, é bastante sério isso, eu não sei nem se traficante tem cara ou tem alguma coisa que comprove, mas eu acredito que, através de documentação, né, a gente comprova a nossa verdadeira intenção. Né. Então, a minha intenção nada mais foi do que me medicar, né? Automedicar, porque é a única possibilidade que a gente tem legalmente, né, no país. E foi cancelada, essa audiência foi cancelada imediatamente antes, 3, 4 dias antes dela acontecer. E qual foi o argumento deles? Eles não têm data disponível dentro dos próximos 5 meses para poder atender o meu caso. Não sei se por causa da Copa, né? Não sei qual que é o argumento, o melhor argumento que eles têm, né? Mas o que eles disseram é que os agentes não teriam nenhuma data para poder comparecer dentro dos próximos 5 meses. Aí eu me faço a pergunta, poxa, é videoconferência. A gente não pode fazer videoconferência de qualquer lugar? A gente não pode fazer videoconferência da nossa casa, do celular, a gente não faz videoconferência hoje em dia? Então, eu acho que foi, né, na minha opinião, mais uma omissão do Estado, mais uma vez, ou então uma tentativa de não sei o quê, não posso nem afirmar nada. E aqui está o caso de importação, né, ele é enquadrado nesta lei aqui, 11.343, de 23 de agosto de 2006. Né, e, para vocês terem uma ideia, né, o artigo 33
trata de importar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, enfim, dentre outras afirmações aqui. A pena que eu estou sujeito é reclusão de 5 a 15 anos, né, de cadeia, ou o pagamento da irrisória, né, bem baixa a multa, R$ 500 a R$ 1.500 por dia a multa. Né. E outra coisa também é que o artigo 40 eu fui enquadrado nele, porque a natureza, a procedência da substância ou produto apreendido na circunstância do fato evidenciar a transnacionalidade do delito. Por eu trazer ele de fora, mas eu tive que trazer de fora, né? Eu tive que buscar fora porque não tem aqui, né? E porque a gente sabe que aqui atualmente, quem conhece, a gente produz cannabis sativa, né? O pessoal produz cannabis sativa. A cannabis sativa normalmente ela tem um índice de THC bem mais alto do que o de CBD, né? E eu acredito que foi por isso que eu não conseguia mais usá-la, né? Pode ser por isso que ela não fazia tanto bem para mim. Busquei informações, usei do site do pessoal do Grow Room, que está por ali, né? Enfim, acabei usando os artifícios que eu tinha na época, e que eu conhecia disponível, fui atrás na internet e busquei conhecimento para saber aonde que eu poderia adquirir essas sementes. E aí eu fui atrás de sementes da variedade índica, que apresentam uma concentração de CBD bem maior do que a de THC. E, hoje em dia, já se comprova, através de algumas pesquisas, que a relação entre um e outro, o equilíbrio, ele é mais benéfico do que o desequilíbrio. O desequilíbrio ele pode agir como um antagonista. Quando você tem muito de um ingrediente, ele age em depressão do outro. Ele acaba oprimindo ou comprometendo a ação do outro princípio, né? E uma mensagem que eu queria passar para todos, né, já que a gente precisa mesmo de otimismo e a gente precisa conhecer a nossa realidade mesmo, sempre atual, né, que quanto mais a gente domina a nossa realidade, em qual a gente vive, né, maiores e melhores serão as chances de utilizar os recursos existentes a serviço do que se deseja alcançar. Então, é só uma mensagem de positividade mesmo, e eu gostaria de fechar, se possível, aqui. Acho que eu estou dentro do tempo ainda, professor? Está tranquilo? Fecha aqui? Então, tá bom. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Meu contato. E Rafael Salles, Tudo bem? mesmo que legalizassem o medicamento da cannabis, você preferia fazer o medicamento em cápsulas ou se medicar com a planta in natura? Olha, a sua pergunta é bastante interessante, que é uma coisa que eu gostaria de considerar aqui, né? Eu acredito o seguinte: no meu caso, eu sempre consumi ela fumando. Foi a única maneira que eu consegui usá-la. Eu acredito que cada organismo ele funciona de uma maneira. Cada organismo ele responde de uma maneira ao medicamento. E também acredito que já foi citado aqui que quando você isola um componente, você pode ter um efeito contrário, ou não um efeito esperado. A gente faz o quê? A gente pega uma planta que ela vem perfeita, completa, né? Ela nasce assim, ela vem da natureza dessa maneira. A gente pode equilibrar ela através de cruzamento genético, melhoramento, enfim, qual seja o nome que a gente pode dar para o caso, e tentar buscar, de acordo com cada caso, o equilíbrio dentro desse CBD, THC e outros componentes que ainda não foram estudados, que estão sendo descobertos. Eu acredito que a gente pode conseguir evoluir muito ainda a medicina, não só brasileira, como a medicina mundial, né? Isso é uma coisa que deve ser bem observada. E colocar o medicamento dentro de uma cápsula, nada mais ele gera do que uma dependência. Uma dependência de quê? De uma indústria. Você fica dependente de uma indústria, você fica dependente de um mercado, você fica dependente de ir lá, como já foi citado, comprar um fármaco. Eu compro 2 hoje, pago R$500. Depois de amanhã eu tenho que comprar outro, aí eu pago X. Então, eu acredito que a gente deve reconhecer o valor e o direito de cada cidadão e como é que a planta funciona em si. Ela também deve ser estudada. Eu respeito muito a opinião dos médicos, né, quando querem isolar os fármacos, né, buscar a função dele, talvez, às vezes, por conta de questão de lei, da ciência, enfim. Eu também estive na academia e ouvi bastante coisa que é feita injustamente lá dentro, né? Então, acredito que a gente deve respeitar, a princípio, como é que a natureza nos dá e como é que é a natureza de cada indivíduo. Porque nós estamos tirando um remédio do marginal.
o marginal e quem está à Um margem. minutinho, por favor. Como nós estamos no tempo limitado, por favor, reduta a sua pergunta. Eu não acho que seria conveniente começar a haver um diálogo. Então, termina a sua pergunta, por favor. Sim, mas estamos tirando um medicamento do marginal, um medicamento que está tratando impuro pessoas, para purificar ele ao certo ponto de um princípio, de uma planta que poderia estar utilizando pura, e a planta in natura, e está tratando todo o nosso povo. E como a gente tem um grande tabu, e acha que macumba é má, e é uma cultura nossa, assim como acha que marginal é malvado, que todas essas pessoas que se encontram à margem poderiam estar buscando essa cultura que é nossa, em vez de ficar exportando coisas. Pois é, obrigado, viu? Por favor, o senhor agora. Oi, Rafael. Bom dia. Emílio falando, tudo bem? Beleza. Primeiro, te tranquilizar como advogado, eu tenho muitos casos envolvendo importação de semente aqui no Brasil. A gente não tem nenhuma condenação por tráfico internacional de drogas concretizada. Na maioria das vezes a gente consegue arquivar os processos porque semente de maconha não contém os princípios ativos proscritos, então não pode ser considerado droga. Da semente de maconha você não chega diretamente a esses princípios ativos, então não pode ser considerado insumo e matéria-prima, e essa atitude do Ministério Público é um absurdo, de te denunciar, de te processar criminalmente. Então, só quero te tranquilizar e dizer que vai dar tudo certo quanto a isso. Mas o seu relato médico me tocou muito, porque eu tenho litíase crônica também, já passei por litotripsia intracorpórea, extracorpórea, já fiz cirurgia para retirada de cálculo renal com 4 centímetros, e eu sempre tive a dúvida eu sou usuário de cannabis, quanto mais, e sempre tive a dúvida se a cannabis auxiliava ou atrapalhava no meu estado quanto à questão da litíase, porque quando a gente fuma, tende a ter a boca seca, ter menos líquido, e eu tive que passar a me monitorar para estar sempre bebendo água. Então, gostaria de saber se você sente isso também, se você, ao usar cannabis, tendo essa questão da litíase, eu sei que agora você fez a cirurgia, tá curado, mas naquela época, se você sentia essa diferença, se a cannabis contribuía para o seu estado quanto à litíase. Olha, eu obrigado pelo seu depoimento também, assim, a gente entende o caso um do outro. Eu acredito que funciona assim, da seguinte maneira, né? Ela seca a boca, né? Só que também ela causa o quê? A gente viu aqui em relatos de médicos que ela auxilia no aparelho urinário. A gente não consegue urinar, às vezes, 6 vezes por noite, não foi o que foi afirmado aqui? E o que a gente precisa quando a gente tem cálculo renal? Que o nosso rim trabalhe, que o rim funcione. E eu, como sempre, bebi muita água, o meu organismo é bastante grande, eu peso 100 quilos, né, tenho 1,95 m, e, em decorrência disso, eu sempre consumi bastante líquido, em decorrência de esportes também, e também por recomendação médica, e por conhecer e saber a doença e precisar consumir bastante líquido. Nunca senti efeito nenhum contrário com relação à doença, só senti benefícios. Repito, me auxiliava em todos os sintomas, inclusive ansiedade, dores para ficar sentado, por exemplo. O caso vou mudar um pouquinho a vertente, mas para ficar sentado aqui, essa lesão do quadril, ela fica incomodando, entendeu? O alongamento, ele serve para auxiliar em alguns momentos. Talvez se eu me alongar aqui, entendeu? Se eu levantar, fizer um alongamento. Porém, ela não deixa que essa dor pare de me incomodar, entendeu? Então, o único remédio que realmente, quando eu usava e amenizava vários sintomas, é a cannabis. E realmente nunca, só a boca seca, e boca seca é um sintoma pontual, entendeu? Não é nada que vai me tirar. Acho que. Obrigado. Bom Tem uma dia. terceira pergunta que foi. Não é uma pergunta, é um comentário que eu quero fazer. Eu acho muito importante. Toda a vida, nossa cultura está brigando por o isso ou aquilo. Eu acho que não dá certo. As pessoas podem utilizar a planta inteira, como eles considerem, mas também é importante para algumas doenças, tem dosificações, strains, variedades que podem ser de qualidade farmacêutica. Por quê? Porque as doenças requerem dosagens para ser tratadas com eficácia. Não é somente se eu fico bem, mas se faz bem. Então, eu acho que não é
a cidadania contra os médicos ou contra a ciência. É a ciência, a cidadania, a população general, todos juntos, tentando de encontrar diferentes caminhos para diferentes pessoas. Mas eu fico muito preocupada quando as falas são, não é o, é. Então, é certo que você diz, alguns componentes da planta têm efeito antagonista, mas isso é que pode ser beneficioso para outros. Por exemplo, se a composição não está testada de qualidade farmacêutica para epilepsia e tem HC, ela pode desencadenar uma convulsão. Então, eu acho que temos que começar a pensar mais pragmaticamente, e não somente moralmente, porque moralidade está de todo lado. Não é só moralidade, não só ideologia, mas também pragmatismo. É pragmatismo com ideais humanitários, não ideais morais, de um lado e de outro que vai conseguir adelantar. Era isso. Bem, eu chamo agora, então, a última pergunta, porque não podemos... Faz favor. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Minha dúvida é como você se informou que você poderia se tratar com a cannabis e se você falou para o seu médico e para os seus familiares. Funciona assim, a informação normalmente a gente busca através de Google, internet, é o que a gente mais tem atualmente, né? E familiares a gente sempre acaba encontrando muito fundamento e pouco embasamento realmente científico, técnico, como falou a doutora ali em cima, né? O meu pai é médico, né? Eu consumo cannabis na frente do meu pai. Ele nunca sequer me julgou por conta disso. A questão é o médico mudar um pouquinho, né, o que a academia ensina de extrema importância, mas mudar um pouco a visão e ter esse reconhecimento, né? Eu sempre me tratei com ela, fui eu quem fui atrás. Quando eu expus para o meu médico, simplesmente já havia feito o exame de ressonância magnética e já tinha sido comprovado esse caso da lesão do lábio acetabular. E quando eu voltei no médico depois de 6 meses fazendo yoga, fazendo tratamentos, etc., eu afirmei para ele que precisava de um atestado, eu precisava de um reconhecimento dele, que eu usava cannabis, etc., né, que não tinha nenhum problema com isso. E quando ficou sabendo, simplesmente, através do exame clínico na mesa, ele disse que não poderia, que minha lesão parecia que estava curada, né? Essa é a opinião dele, né? Eu respeito, pode ser que a opinião dele não seja aquilo que ele realmente entende, né? Mas é o que ele pode fazer, dentro das normas legais que regem o nosso país, né? Não sei se foi claro.